Tudo bem, gente? Líderes de todo o Brasil, beleza? Para os que não me conhecem, meu nome é Adriano Levi, eu sou líder coach, mentor, palestrante e também empreendedor. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês também cometem esses 6 erros na hora de liderar? E nós vamos falar sobre os principais 6 erros. Durante toda a minha história, né, mais de 30 anos, porque desde novo, até mesmo com 18, 19 anos, eu praticamente me tornei empreendedor, né? Seja de uma empresa de uma pessoa só, depois líder de equipes, depois como consultor externo e como freelancer em equipes, mas durante esses 30 anos de trajetória, eu posso dizer que cometi sim esses 6 principais erros que todos nós cometemos, não só na liderança, né, dentro das equipes, dentro da organização, mas são erros que a gente comete no dia a dia, na liderança da nossa vida, na liderança do que nós somos, né? E nós vamos começar aqui então pelo primeiro, né, pelo primeiro erro que todos nós cometemos. Então, qual é o primeiro erro que todos nós cometemos? Nós temos aqui o líder funcional. Isso é uma coisa que a gente passa a maior parte da nossa adolescência, da nossa infância, a gente estuda, a gente se especializa tecnicamente, a gente adquire conhecimentos daquela área que a gente gosta, da área que a gente realmente se identifica, e a gente se torna muito bom naquilo que a gente realmente gosta de fazer, seja ser um advogado, seja ser um profissional liberal da área de medicina, um dentista, seja ser um programador, um analista. A gente acaba se especializando com os estudos, com as técnicas e com o trabalho, a gente vai cada vez mais aperfeiçoando. Mas o que acontece quando a gente começa a liderar equipes, quando a gente tem que começar a liderar, a gente começa muito a ter o quê? Uma visão e uma postura de líder funcional. O que é o líder funcional, né? O líder funcional, para fazer dentro das histórias, é aquele cara que ele tá liderando, mas quando as coisas começam a fracassar, dar errado, atrasar, prazos e uma série de coisas, e seja na vida pessoal, na mesma coisa, tem atividades para serem feitas na família, coisas dentro de casa, o que a gente faz? A gente, em vez de ter a postura de líder, a gente simplesmente vai lá e faz. A gente sai da nossa posição de liderança, do que realmente a gente deveria fazer, e a gente vai lá e mete a mão e faz. Por que isso? Até por causa do excesso da autoconfiança, né? O líder, quando ele acaba se tornando um líder funcional, ou seja, um líder que faz em vez de, na realidade, os seus liderados fazerem, ou dentro do que foi realmente combinado ser feito, ele vai lá e ele executa. E isso vem do excesso de autoconfiança, da gente não, inclusive, acreditar na capacidade dos outros, a gente achar que nós conhecemos mais, que nós sabemos mais e que nós podemos fazer melhor. E aí a gente acaba indo lá e fazendo. Então esse é o primeiro erro que o líder, né, no livro, inclusive, Pipeline da Liderança, esse é uma das primeiras curvas ali do pipeline que nós temos, que o líder tem que desenvolver. Ele deixou de ser um colaborador funcional e agora ele passa a ser um líder. Então ele não pode mais executar as funções. Ele tem que gerenciar e liderar a sua equipe. O segundo erro mais comum que a gente tem, né, durante o processo de liderança é o quê? A baixa inteligência emocional, né? O gerenciamento de conflitos, saber exatamente, e tem muito a ver com essa questão da autoconfiança, como a gente falou. Então a gente não tem a tolerância, a gente não pensa nas emoções, simplesmente aquelas emoções vêm, né? Aquela coisa de estar atrasado, aquela ansiedade, aquela angústia. Por ter uma baixa inteligência emocional, você vai, atropela todo o processo, mete a mão e faz, e nesse momento você
sai da sua posição de liderança e volta a ser um colaborador funcional, ou seja, você está executando a sua função. Então, se você é um programador, um analista, sempre desenvolveu sistemas, você sai da sua posição de líder, senta ali e vai escrever o código, né? Se você é um líder de uma equipe de advogados, por exemplo, você sai da sua posição de liderança, onde cada um teria o seu papel dentro de um processo, e você vai lá e mete a mão e toma a frente desse processo para resolver. E assim em qualquer empresa, em qualquer organização, né? Essa baixa inteligência emocional acaba gerando, com essa questão de você simplesmente não conseguir gerenciar essas emoções e passar e atropelar por cima, e aquela angústia, aquela ansiedade, e você não se controla e você vai lá e faz, isso acaba gerando conflitos dentro da equipe, é óbvio, porque a pessoa era responsável e você está indo lá e fazendo no lugar dela, e você gera isso, perda de talentos, você gera pessoas dentro da organização que não estão satisfeitas, porque na realidade, por uma simples coisa que ela faça, e aí você começa a gerar medos, né? Qualquer coisa que ela faça de errado, automaticamente você vai lá e mete a mão e faz, e obviamente outras coisas ocorrem em cima disso. Então essa baixa inteligência emocional, o desenvolver dessa inteligência emocional é importante, o desenvolver de uma autoconfiança não em excesso, mas uma autoconfiança ponderada, né? E não mais exercer a função de uma liderança funcional, né? Tem que ser um líder realmente, um líder coach, um líder mentor, um líder visionário, um líder inspirador, e não mais um líder funcional que vai lá e toma a frente das coisas. O terceiro erro que a maioria da liderança, né, faz é exatamente o quê? O mindset fixo. É o excesso de regras e procedimentos. Mindset fixo, para a gente ter, nós temos dois tipos de mindset que as pessoas normalmente elas têm. O mindset fixo e o mindset de desenvolvimento. O mindset fixo, ele não expande na realidade o seu modelo mental. Aquilo é aquilo, regras são regras, procedimentos são procedimentos, só pode ser feito dessa forma, isso daqui é desta forma, isso daqui não dá para fazer. Então é tudo dentro de um mindset onde a pessoa não se permite aumentar esse modelo, ver de outra forma. Eu gosto muito de uma visão que eu gosto de falar, que é exatamente o líder, ele tem que conseguir ver as coisas não como elas são na realidade, mas como elas podem ser, né? Ou seja, sempre com uma visão visionária. Então essa construção de mindset fixo é um dos erros que a gente acaba tendo. Durante muito tempo eu tive muito baixa inteligência emocional, né? Atropelei vários processos. No início eu era muito novo, 18, 19 anos, até mais tarde, com 25, quase 30 anos, muitas vezes eu atropelei os processos, né? Eu metia a mão e fazia, né? Ainda existem algumas coisas que ainda a inteligência emocional ainda não consegue controlar, a gente está em constante desenvolvimento, mas muitas coisas eu já consigo ter esse gerenciamento, né? Já não sou mais tão funcional, eu já fico mais na questão da liderança mesmo, já controlo algumas questões emocionais, então já não é tão baixa, pode ser que seja uma inteligência emocional média, né? Gerencio a maioria dos conflitos, e principalmente os conflitos internos, e eu tinha muito mindset fixo, muito mindset fixo. Tudo para mim era preto e branco, né? O certo e errado. Não existe um intermediário, é o preto e o branco, é o claro e o escuro, é o em cima e o embaixo, é tudo a 8 ou 80, né? Vamos botar assim, uma metáfora que o pessoal é 8 ou 80. Eu não tinha o 40, o 20, o 30, o 60, o 70, não. Era um mindset fixo, e aquilo me limitava muito, porque isso limita as opções, limita as oportunidades e limita inclusive a criatividade e o que você pode desenvolver, né? E ficar sempre preso a regras e procedimentos. Então achar que se aquilo tem uma regra, tem que ser feito daquela forma, não existe uma outra forma de se atingir o mesmo resultado. Durante muito tempo eu acabei permanecendo com esse mindset.
Isso, inclusive, essa questão do mindset fixo, de não se permitir, aquela coisa de ouvir o vídeo de alguém, não, isso daí não, isso é papo furado, ler o livro, não, isso daqui não se aplica. Então é aquela coisa que você vai se auto-sabotando e vai cortando opções, né? Você não se permite ver de outros ângulos, de outra perspectiva, você não se permite sair daquele mindset fixo para um mindset de desenvolvimento, um mindset onde você está em constante gerando opções, tendo uma visão mais ampla da coisa, já não é mais preto e branco, brinco, 50 tons de cinza, mas você começa então a ter um mindset de desenvolvimento. Isso é um erro muito comum da liderança, ter esse mindset muito fixo. Algumas vezes a própria organização força o líder a ter um mindset fixo, então tem que ser dessa forma, não pode ser de outra forma, e isso limita muito as opções e as oportunidades de crescimento, não só da liderança, mas como das suas equipes e, obviamente, os resultados de alta performance. O quarto erro mais comum que nós temos na liderança é exatamente a questão que está ligado, obviamente, a todos os outros, que é a questão de delegar, ter tempo para os seus liderados. Então, uma das principais coisas na liderança, quando você assume uma posição, seja ela dentro de um empreendimento, como dono de um empreendimento, seja ela intraempreendendo, ou seja, dentro da empresa como líder de uma equipe, você tem que ter na sua agenda tempo para atender aos seus liderados. Tempo para quê? Para delegar, para dar autonomia e principalmente para desenvolver. Não segurar as informações. O delegar, inclusive, eu delego algo para alguém fazer, mas se esse alguém não tem ainda a capacidade, o comportamento, seja competências técnicas ou comportamentais, eu também tenho que desenvolver isso na minha equipe. Então não é só passar adiante a bola, é passar, delegar, refletir e desenvolver, questionar se existem outras formas, ou seja, dando autonomia, obviamente analisando uma série de coisas, perfis comportamentais, uma série de outras coisas do seu liderado, para que ele possa ter a autonomia, se desenvolva naquela competência comportamental ou técnica e automaticamente consiga delegar, você passar adiante isso, né? Então isso é muito comum. Eu não tenho tempo, eu não atendo os meus liderados, eu não delego a maioria das coisas, que está muito no líder funcional, então eu não delego, eu acabo eu fazendo em vez de delegar, porque eu não acredito, eu não dou autonomia, eu não desenvolvo, eu não acredito na capacidade, e aí automaticamente eu gero conflitos, eu estou com um mindset muito fixo, eu não estou me desenvolvendo, e eu também obviamente não desenvolvo os outros. Um quinto erro mais comum que nós temos, né, dentro do processo de liderança é a questão da comunicação, do feedback, ou seja, de escutar atentamente, de saber exatamente o que está acontecendo. Muitos líderes erram muito pressupondo coisas, né? Eu, inclusive, por questões até de perfis comportamentais, hábitos que eu tinha, atitudes que eu tinha, era sempre já querendo adivinhar o que estava acontecendo, o problema por que ocorreu, e algumas vezes a origem disso, dos comportamentos, seja um feedback corretivo, porque fizeram algo errado, tudo isso está baseado exatamente em você não escutar, você não observar o que está acontecendo, antecipar, de forma a desenvolver e dar autonomia para os seus liderados, dando mindset de desenvolvimento também para eles e para si próprio, né? Permitindo que, sim, vamos seguir as regras e procedimentos, mas podem existir opções em que a gente, dentro das regras e procedimentos, consiga atingir o mesmo resultado. Aumentar esta média de inteligência emocional para diminuir os conflitos e, obviamente, parar de fazer e começar mais a comunicar como deve ser feito, dar feedbacks constantes, não é o feedback anual, feedback semestral, feedback só quando acontece alguma coisa, não, é feedback constante, é um feedback positivo, corretivo, um feedback que sempre consiga fazer com que o seu liderado reflita, pense, traga para si a autorresponsabilidade e a autoconsciência do que está acontecendo e automaticamente saiba as implicações e consequências para que ele possa, então, executar o que foi passado adiante. E um dos sextos, né, e mais comuns erros que nós cometemos dentro da liderança,
né? Como eu disse, durante todos os meus 30 anos de empreendedor, de líder de equipes, líder de equipes de suporte, já tive 30, 40 pessoas ligadas a mim diretamente como líder dessas equipes, já tive equipes de 15 desenvolvedores em clientes espalhados em várias empresas que nós tínhamos, e era realmente uma das coisas que a gente acaba ficando, né, que é um termo que eu escutei num vídeo, eu não vou lembrar agora de quem foi o vídeo, mas um termo que eu achei muito bacana, e isso é uma coisa que o líder ele acaba ficando nisso que a gente chama de câmara de eco. O que é a câmara de eco, né? Ele fica sempre ali naquele meio, naquela coisa de se eu trabalho com a área jurídica, eu só fico no meio jurídico, só vou em workshops jurídicos, só falo com pessoas da área jurídica, eu não me permito sair, se eu sou um programador, um analista, eu só fico na área de tecnologia, de informática, de desenvolvimento, eu não me permito ir para outras áreas, ir para a área financeira, conhecer a área de marketing, conhecer a área de outras áreas. Para quê? Para que eu tenha um aperfeiçoamento contínuo do processo como um todo, que uma coisa está atrelada à outra, né? E não me adapto, obviamente, a mudanças radicais que ocorrem, principalmente no mundo de hoje, o mundo VUCA, né? Completamente imprevisível, incontrolável, volátil, em que a gente tem que lidar com situações constantes. O mundo está em constante mudança, nós temos aí a diversidade de culturas, de raças, os territórios, as fronteiras quebradas praticamente, porque hoje todas as empresas são praticamente globais, e um dos erros é o líder não se aperfeiçoar, e no aperfeiçoamento uma série de coisas, não me permitir ler, né? Obviamente, eu vou concentrar minha leitura 70% em cima do que realmente é importante para mim, dentro da minha área, mas os outros 30% eu tenho que diversificar, eu tenho que ler outras coisas, eu tenho que absorver conhecimentos de outras áreas, de outras profissões, globais do mundo todo. Para quê? Aperfeiçoamento de vocabulário, aperfeiçoamento de como se comunicar, aperfeiçoamento de várias coisas. Então leitura é uma coisa sensacional, vídeos são coisa sensacional, nós estamos aí com uma explosão de podcasts, é muito legal, então está sempre se aperfeiçoando em todas as áreas, a área de comunicação, principalmente nas soft skills, ou seja, nos competências comportamentais. E adaptar-se a mudanças rapidamente, né? Ter essa capacidade de automaticamente toda a sua equipe ser adaptável se precisar fazer ajustes para se atingir os resultados. Então não ficar só no modelo, não, vamos fazer dessa forma, isso aqui sempre funcionou, né? Aquela time que está ganhando não se mexe, né? Então assim, eu tenho que fazer essas experiências, eu tenho que mudar o meu time, eu tenho que mudar a forma como eu vou atingir esses resultados, eu tenho que estar sempre preparado para conseguir fazer essas mudanças rapidamente, ajustar de forma rápida e obviamente utilizando todos os outros recursos que nós cometemos como líderes normalmente. Então os 6 principais erros são, principalmente, 1. Ser líder funcional, ou seja, não liderar, estar sempre na execução. 2. Baixa inteligência emocional. 3. Ter um mindset fixo, não se permitir gerar opções, ver de outros pontos de vista e perspectivas. 4. Não delegar, não dar autonomia e não desenvolver as suas equipes. 5. Não se comunicar corretamente, não dar feedbacks constantes, positivos ou corretivos, e não escutar atentamente e observar quais são as reais causas que geram os fracassos, erros e até mesmo atrasos, projetos e uma série de coisas. E 6º e último, não se permitir se aperfeiçoar fora da sua câmara de eco, ou seja, fora do universo que somente é importante para ele, da profissão dele, se desenvolver em outras áreas e não estar preparado para rapidamente se adaptar a mudanças constantes, globalizadas, mudanças de foco, mudanças de concorrência, mudanças de governo, mudanças de políticas, mudanças de economia. Tudo isso ele tem que estar preparado, o líder, para estar sempre ajustando, adaptando e conseguir fazer isso nas suas equipes. Nos próximos vídeos a gente vai entrar em detalhes em cada um desses, quais as competências necessárias, né, para que você possa se desenvolver realmente
e minimizar cometer estes erros. São erros comuns, todos nós cometemos, tá? Acredito que vários já que estão assistindo o vídeo vão se identificar com alguns desses erros, vão se pegar no dia a dia cometendo isso, e como eu falei, não é só na liderança dentro de organizações, pode ser na liderança dentro do seu negócio, pode ser na liderança dentro da sua casa, da sua vida, liderança com seus amigos, familiares, liderança da sociedade, liderança do meio cultural onde você está inserido. Então, espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo, espero que os 6 erros aqui vocês tenham se identificado, tenham percebido que isso daí é muito grave para se executar uma liderança de alta performance, para gerenciar equipes de alta performance. Gostou do vídeo? Não esquece, dá uma curtida, inscreve aqui embaixo no canal, tá, do YouTube, dá uma força para que a gente possa sempre estar continuando, mandar esses conteúdos, desenvolver esses conteúdos de liderança e marca o sininho para estar recebendo as notificações. Vou ficando por aqui, os próximos vídeos a gente vai detalhar então cada uma dessas competências necessárias para que você possa se desenvolver, minimizar os erros, diminuir o máximo possível os fracassos, as falhas e ser um líder de alta performance, um líder que gere resultados extraordinários. Um abraço a todo mundo, gente. Vou ficando por aqui.